pessoal, vamos começar a nossa aula sobre evolução e classificação. E começamos falando de Aristóteles, esse importante filósofo, pensador grego, que foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Aristóteles falou sobre muita coisa na época da Grécia Antiga. Falou sobre música, filosofia, física, metafísica, retórica, enfim. Falou sobre muita coisa. E também falou sobre biologia, falou sobre zoologia. E ele foi um dos primeiros a classificar os animais. Aqui nós temos um exemplo de como ele fez esse processo de classificação. Ele separava os animais com sangue dos animais sem sangue. Os animais com sangue provavelmente eram os animais vertebrados. E os animais sem sangue, os animais invertebrados, insetos, enfim, os artrópodes, né? Os animais que não tinham um esqueleto, né? Que não jorravam tanto sangue assim. E Aristóteles também iniciou um processo de classificação das plantas, né? Como ervas, arbustos e árvores. Atualmente, nós temos uma classificação um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente, no qual seriam classificados os animais, os organismos, os seres vivos, como em 5 reinos, no qual nós temos os animais, tanto invertebrados como vertebrados, os fungos, né, pertencentes ao reino fungi, os protozoários e algas pertencentes ao grupo protista, o grupo das plantas, plantae, e o grupo das bactérias, que nesse caso seria o reino Monera, o reino das bactérias. Já no século XVIII, Linneu, ele desenvolveu uma forma de dar nomes aos organismos, uma nomenclatura, uma taxonomia. Essa nomenclatura utilizou-se como uma língua predominante o latim, por se tratar de uma língua morta, uma língua que não sofre variação com o passar do tempo. Nesse sistema criado por Linneu, chamado sistema binominal, você tem aí um nome e um sobrenome, assim, um exemplo para vocês. Nesse caso, você tem um gênero e um epíteto de espécie, como no caso aqui do gato comum. Então, o gato comum, o nome científico dele é o Felis catus. Então, o gênero você coloca sempre em maiúsculo e o epíteto específico em minúsculo. É importante destacar os termos em latim, né, os nomes, as espécies. Ou você vai colocar em negrito, ou vai colocar em itálico, ou você vai sublinhá-lo. Todas as espécies, elas recebem esse nome em latim. Isso é muito importante, por quê? Porque em qualquer canto do mundo, você consegue identificar a espécie independente da língua que esteja. Se for português, inglês, espanhol, sempre vai haver uma classificação em latim, o nome em latim. Então, ele é um nome universal. Aqui nós temos um exemplo desde da classificação de domínio até espécie, nesse caso, desse organismo que é o Ursus americanus. Então, o domínio é a classificação com menos variabilidade, nesse caso, né? Nós temos aqui o domínio Eucária, que é o domínio de todos aqueles organismos que são representados por células eucarióticas, então, desde o próprio urso até um protozoário, e à medida que você vai indo adiante, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, você vai diminuindo essa variabilidade, você vai se aproximando ao nível de espécie. Vamos lá ver esse exemplo aqui? Então, abaixo de domínio, nós temos o reino, que nesse caso é o reino animal, que é o reino dos animais, então você já exclui aí as plantas, os protozoários, o filo cordata, que é o filo dos animais que possuem coluna vertebral, então você já exclui aí os animais que são invertebrados, como temos a estrela do mar, que é o equinodermo, temos uma borboleta, que é um artrópode, temos uma esponja aqui, que é um porífero, então são animais invertebrados, então no filo cordata já não entraria. Nós temos aqui a classe mamália, que no caso é a classe dos mamíferos, a ordem carnívora, a família Ursidae, o gênero Ursus, até chegar ao nível de espécies ursos americanos, que é aquele urso que a gente conhece
do desenho animado Zé Colmeia. Não sei se é da época de vocês, mas depois procurem na internet aí que vocês vão conhecer esse animal. Também é importante levarmos em consideração que existem partes do corpo dos animais que, embora desempenham a mesma função, eles têm origens diferentes. Então, no caso das asas dos animais, se nós fôssemos classificá-los aqui como os animais que conseguem voar, nós teríamos o morcego, que é um mamífero, um inseto, que é um animal invertebrado, no caso um mosquito aqui, um tipo de inseto, e uma ave. Então, embora tenham asas, esses animais, a única coisa em comum é a capacidade de voar, mas são estruturas que têm uma origem embrionária diferente. Então, são chamados de órgãos análogos, porque eles têm funções semelhantes, porém origens embrionárias diferentes. No caso dos órgãos homólogos, ocorre o oposto. Então, nós temos aqui o braço de um homem, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia, que, embora desempenhem funções diferentes, eles têm origem embrionária semelhante. Observe as estruturas ósseas desses animais. Então, as cores aqui apontam para o mesmo osso, presente tanto no homem, como no caso da una, na pata do cavalo, no morcego e na nadadeira da baleia. Então, cada uma dessas estruturas tem funções diferentes, mas origens embrionárias semelhantes, né, iguais nesse caso. Então, para isso, nós damos o nome de órgãos homólogos. Temos um exemplo de uma árvore filogenética, ou então um cladograma. É importante salientar que nessa estrutura aqui, nesse diagrama, esse exemplo de diagrama aqui, existem as espécies, existem esses nós aqui que representam o ancestral em comum, que nós damos o nome de cladogênese. Então, aqui que justamente vai acontecer algum evento que vai separar, que vai diferenciar uma espécie da outra. Olhando assim parece complicado, mas vamos para o exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Pronto, aqui nós temos um exemplo da classificação dos animais. Então, nós temos aqui a lampreia, que é um tipo de peixe primitivo, a sardinha, o sapo, o dinossauro, a galinha e o cão. Então, observe que nesse momento aqui, a notocorda é uma característica comum a todos esses organismos. Todos eles são vertebrados. Lembra lá que eu falei que no cordata é o reino dos animais que tem coluna vertebral, né? Que na verdade tem notocorda, né? Então, isso é uma coisa comum a todos esses organismos. Então, aqui não seria uma anagênese. Mas, esse caso aqui da mandíbula, né, nós temos aqui uma cladogênese, né? Então, uma característica que não está presente na lampreia. Então, aqui já separa esses outros organismos da lampreia. Então, embora eles tenham um ancestral em comum que tinha a presença da notocorda, no caso da mandíbula, não é uma característica que está presente na lampreia. Da mesma forma que esse outro nó aqui, como o coração tricavitário, já é uma característica também que vai separar esses organismos entre si. Da mesma forma que o ovo amniótico de queratina, a presença de ossos pneumáticos. Então, à medida que vão surgindo eventos de diferenciação, você vai verificando o surgimento de novas espécies nessa árvore filogenética, nesse cladograma. Um outro exemplo aqui que nós temos é no caso das plantas. Então, a presença de clorofila, nesse caso, é algo comum a todos esses grupos que estão aqui nessa árvore filogenética. Mas nesse caso aqui, a presença de embrião já é algo que não é comum nas algas, que não existe nas algas, mas está presente nesses outros grupos de plantas. Presença de vasos condutores, então aqui também já é uma característica que não está presente no caso das briófitas, mas está presente nos outros organismos adiantes, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Inclusive, a presença dos vasos condutores é o que fez com que esses organismos, essas plantas, conseguissem se desenvolver mais, né, serem mais maiores, né, em questão de altura, né, de estrutura, enfim. A presença de sementes, por exemplo, aqui já é um outro evento
que já não está, que já não faz parte, no caso, das pteridófitas. Então, as pteridófitas não têm sementes, né? Então, é uma coisa comum as gimnospermas e angiospermas. E aqui, nesse caso, né, surge um outro evento, que é a presença de frutos, que é uma característica exclusiva aí das angiospermas. Então, observe que existem espécies que estão mais evolutivamente próximas uma das outras, então as gimnospermas estão mais próximas das angiospermas do que, no caso, as pteridófitas em relação às angiospermas. Então, você tem aí, né, eventos que aproximam ancestrais em comuns mais próximos entre gimnospermas e angiospermas. Mas observem que todas elas têm um ancestral em comum, mais antigo, mais primitivo. E esse ancestral em comum, qual é a característica dele? Tinha a capacidade de realizar a fotossíntese.